como nos domingos anteriores, eu vou proclamar um texto um pouco diferente do que vocês têm à mão. Minha sugestão é que escutem a proclamação e não acompanhem, senão vão se perder e não tomar toda a riqueza do texto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar,
e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje no ponto de chegada de nossa caminhada em preparação para a Páscoa. Domingo que vem, já iniciamos a Semana Santa. E já começo recordando a todos, insistentemente, que nos 2 próximos domingos nós teremos só uma missa pela manhã. Domingo que vem, concentrando lá na Praça Ignace, entrando aqui na primeira rua, depois da churrascaria, na terceira rua, vai estar bem sinalizado a nossa procissão de ramos, às 8h30 sai de lá para cá. Por este horário agora, das 10, nós estaremos com a missa já bem em andamento. Então, se organizem, planejem para os 2 próximos domingos. E no domingo de Páscoa, a missa às 8 com o café da manhã, ali fora, a nossa celebração e confraternização pascal. As leituras de hoje nos põem já no ambiente do mistério que celebramos na Páscoa. Elas apresentam para nós a realidade que Jesus vai enfrentar: o sofrimento humano e a morte humana. São 2 temas muito difíceis para nós, sempre muito difíceis. O sofrimento e a morte são 2 realidades que perpassam toda a história da humanidade
com grande dificuldade, sobretudo quando o sofrimento e a morte pegam-nos de improviso, fora do plano natural, como a velhice, o declínio natural da vida, a idade bem avançada e a morte. As leituras falam e apresentam para a gente como é que nós precisamos, com os olhos da fé, entender as muitas realidades de sofrimento e morte, como também as muitas realidades de vida plena, de vida em Deus. Na primeira leitura, Deus fala: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas. E fala para Israel que a sepultura que Israel está é a escravidão do Egito. A vida vai ser conduzir Israel para a terra prometida. No Salmo fala que a morte que nós estamos atolados nela é as profundezas do pecado. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? A morte é a realidade do pecado. E a vida, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. A vida é a graça do perdão. Na carta de Paulo aos Romanos, a morte é viver segundo a carne, escrava e escravo das coisas deste mundo. A vida é viver neste mundo, mas já aqui, segundo o Espírito. O Senhor que mora em vós vivificará vossos corpos mortais ainda nessa vida. Feita essa introdução, vamos à amplidão do que o Evangelho de João nos apresenta. É um texto longo. Seguramente, na proclamação, se gasta entre 6 e 7 minutos só para proclamar o texto que eu proclamara. João capítulo 11, versículos 1 até o 45. Vamos dar saltos enormes porque nos interessa a ideia central que o texto aborda. Qual é? O confronto humano com a realidade do sofrimento e da morte e o desejo humano de ser assistido, de ser amparado por Deus na hora do sofrimento e da morte. Lázaro está doente, ele tem 2 irmãs. As irmãs mandam um recado para Jesus: aquele que amas está doente. Jesus enrola por lá, diz que Lázaro está dormindo, gera uma confusão no ouvido dos discípulos, no coração. Jesus fica ainda 2 dias e diz que essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Enrola, faz muitas atividades e depois diz: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos intervêm e dizem: se está dormindo, deixa, vai acordar. E o evangelista diz: mas Jesus falava da morte de Lázaro. E Jesus abre o jogo dizendo: Lázaro está morto, mas por causa de vós, eu me alegro por não ter estado lá, para que creiais. Vamos para junto dele. Um dos discípulos que está atolado na morte da incredulidade, Tomé, diz aos discípulos, aos companheiros: vamos também para morrer com ele? Por quê? Porque Jesus no capítulo 10 recebeu uma sentença de apedrejamento por parte dos judeus, lá na Judéia. Ele foi para Galiléia. E agora ele volta para a Judéia e os discípulos dizem: ainda há pouco queriam apedrejar-te e agora vamos para lá? Tomé diz: vamos morrer com ele, que a gente já acaba com isso tudo e resolve isso, para dessa expectativa de querer que ele venha como Messias e resolva a nossa vida. E ele agora fala em sofrimento e morte na cruz. Vamos morrer com ele, apedrejados logo, que a gente acaba com essa frustração. E vão. Chegam
em Betânia. A reação das duas irmãs, Marta e Maria. Marta ouve falar que Jesus chegou, corre ao encontro de Jesus e desabafa, como todos nós desabafamos. Marta desabafa: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Todos nós que perdemos alguém que queremos bem, sobretudo quando essa perda se dá fora do nosso plano humano, alguém que morre ainda com boa idade, com juventude, a gente reivindica de Deus um sentimento de abandono. Por que o Senhor não veio antes? E esta é a ocasião em que o Senhor apresenta para Marta a possibilidade dela professar a fé. Você tem aí no seu folheto, vamos lá? Versículo 21. Encontramos? Sim? Então Marta disse a Jesus, leiam: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela desabafa o aspecto humano. Dentro dela existe o drama humano do luto, mas existe uma lâmpadazinha de confiança. E ela continua dizendo: mas mesmo assim eu sei que pedires a Deus, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Ele te concederá. Eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Em Marta e às vezes em nós habita essas duas realidades, ao mesmo tempo uma confiança, mas também uma dor da perda. Isso existe em nós? Muitas vezes, a dor da perda. Qual vai prevalecer? Jesus vem para pegar exatamente esta seivazinha, este pouquinho de azeite de fé e de esperança, e não deixar que o lado humano do luto, da dor, que domina a metade de Marta, continue arrancando tudo. No versículo 23, respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Ainda o lado humano de Marta desabafa. Disse Marta, leiam: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. É para dizer: tá bom, Jesus, vai ter o fim do mundo, vai ter o juízo final, vai ter o último dia. Lá quando for o fim do mundo ele vai ressuscitar. O meu problema é agora, essa dor, esse luto que me habita. E nós muitas vezes conversamos com Deus sempre imbuídos do agora. Nós não projetamos nossa conversa com Deus para a realidade última das coisas. Criamos uma fé baseada sempre no agora para trás, nas faltas, nas carências, nas deficiências, nas feridas, nas perdas. Temos tanto para viver e agradecer, mas nós preferimos e escolhemos viver pelo que falta, pelo que perdeu, pelo que não tem, pelo que foi. Não deveríamos viver nem pelo que perdeu, nem pela dor do agora, mas projetarmos-nos em Cristo para uma realidade última, que já pode ser experimentada agora. Jesus dá-lhe uma bronca no versículo 23, respondeu-lhe Jesus, brada: teu irmão ressuscitará. Teu irmão ressuscitará. Ela, pesada pelo luto, ela diz: no último dia tudo bem. Jesus reage no versículo 25, dando a Marta uma oportunidade de erguer-se. Brada, então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E
todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Pronto, Jesus dá a Marta a oportunidade de sair das perdas do passado e sair da frustração de ter uma esperança só para daqui muito tempo. Jesus põe a possibilidade do agora. A questão principal na fé é como é que está você com Deus agora, sempre agora. Em que a fé é capaz de impactar você no pior e nas piores situações agora, ou nas melhores e maiores conquistas agora. Fé é uma projeção das realidades últimas do poder e do senhorio de Deus, mas atuando no agora, seja esse agora o pior ou o melhor, ou às vezes até a repetição enfadonha da vida, a rotina. Mas cadê Deus no seu agora? Muitos de nossos jovens que receberam grandes investimentos da parte dos pais, dos avós, injetaram grandes esforços. O agora dos meninos, dos rapazes e moças nunca chegam. Termina a faculdade, tenta, o agora não chega. Aparecem os relacionamentos, tentam, o agora não chega. Estão sempre projetados por uma falta, por uma ambição de uma coisa que não encontra no agora uma possibilidade. Como temos encontrado jovens de 25, 30, 35 e até já adultos comportando-se como rapazinho e mocinha, com 40, 45, querendo ser adolescente, esperando a oportunidade aparecer. E a fé te pergunta cadê o seu agora? Amém? Amém. A questão é agora. Projeta-te na relação com Deus agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, crê agora. Mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive agora e crê agora em mim, não morrerá jamais. Crês isto, Marta? Ela sai da ferida do passado e de uma esperança sombria, cinzenta, para um daqui muito tempo distante. Ela é provocada à luminosidade da fé para o agora. Versículo 27, vamos lá? Respondeu ela, bradem: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Pronto, agora ela alcançou o ápice da profissão de fé. Sim, Senhor, eu creio firmemente. Tu és. Os verbos desceram todos para o agora, para o presente. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia, lá para o futuro, vir ao mundo. Estou falando com o Senhor agora. Lembra o cego domingo passado? Quem é, Senhor, para que eu creia? Lembra a samaritana? Sei que o Messias, quando ele vier, é um agora. Depois de ter dito isso, não está no seu texto, mas eu reforço. Ela foi chamar, não está aí no seu texto. Ela foi chamar Maria, sua irmã, disse baixinho: o mestre está aí e te chama. Maria sai correndo. O povo do povoado que tinha vindo consolar Marta e Maria, viu Maria sair correndo, pensou: ela está indo para o túmulo chorar, e todo mundo corre e vai junto com Maria para chorar com ela no túmulo. No versículo 32, que acho que não está no seu texto, ela foi parar no lugar onde Jesus estava. Quando viu, caiu de joelhos diante dele e lhe disse: Senhor,
se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, que ungira os pés de Jesus com perfume e enxugara com o cabelo, ela dá a mesma bronca de Marta, mas ela dá a bronca não sem primeiro cair de joelhos. Ela faz o mesmo desabafo da irmã, mas com o corpo caído de joelhos. A pergunta que Maria te faz é: cadê o seu corpo a hora que você reza? O seu corpo te acompanha na sua oração? Ou você é feito Marta, que está conversando com Jesus, fazendo coisas agitada, dando bronca em Jesus, conversando com Jesus, professando a fé em Jesus, mas o seu corpo não aparece? Sua entrega, aquela expressão máxima da introdução dos 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, tua mente, com todo o teu coração, teus afetos, tuas emoções, com toda a tua força física, todas as fibras do seu corpo e com toda a tua alma. Maria é o modelo de quem reza com o corpo inteiro. Mesmo dando bronca em Jesus, ela dá uma bronca, mas ela está inteira. De vez em quando a gente está celebrando a missa, ou mesmo aqui na hora da consagração, e tem umas pessoas assim sentadas no banco, como se elas estivessem na praça, assim, esperando o avião passar. E depois vem desabafar: eu vou na reza, eu não sinto nada, minha alma está fria. Põe o seu corpo, ative o seu corpo, envolva o seu corpo, põe sua mente, seu corpo, sua alma, sua emoção, escutando Deus, e permita que essa escuta te eleve e faça você gradativamente atravessar o limiar do sofrimento, da solidão, do abandono, do luto, do túmulo, da morte, atravessar um limiar do marasmo da vida e saltar para uma realidade nova, um agora na presença de Deus. Amém, igreja? Reage. Reage. Quando for rezar, reze com seu corpo. O corpo fala. Reze com a postura corporal. Caiu de joelhos. Não despeje coisas diante de Deus sem primeiro cair de joelhos, num ato supremo de vê, cai e diz. Cai a presunção e a pretensão de que por ter ungido os pés de Jesus, por ter ajudado em alguma obra de caridade, por ter feito bem na família, por ter trabalhado e empreendido grandes projetos para o bem do mundo, achar que já está pronto. Não deixe que a presunção lhe endureça o queixo e o joelho. Ao falar com o Senhor, caia de joelhos na presença do Senhor. Não deixe que a presunção te faça achar que você está no mesmo nível, só porque é amigo de Jesus. E o texto diz, no versículo 33, quando Jesus viu Maria chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. Versículo 35 que você tem aí, leia. E Jesus chorou. Leia a igreja. E Jesus chorou. E Jesus chorou. Então os judeus começaram a fofocar. Vede como ele o amava. Uns diziam: ele que abriu os olhos ao cego não podia também fazer com que ele não morresse? E o texto diz: juntos
De novo, Jesus ficou interiormente comovido. duas coisas fazem Jesus chorar: o seu sofrimento e a sua incredulidade. Duas coisas fazem Jesus chorar: as suas lágrimas, a sua dor, mas também a sua dureza de coração. Quando eles debochavam, ele que ressuscitou, que curou o cego domingo passado, não poderia ter feito que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou comovido interiormente. Chegou ao túmulo, agora vem o desfecho. Era uma caverna fechada com uma pedra. Agora vem o desfecho. Versículo 39, tome lá. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio, dizendo: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Senhor, já cheira mal. Você que reclama e que tem vontade de que Deus entre na sua vida, quando Deus entra na sua vida para fazer as intervenções que Ele quer fazer na sua vida, que Ele dá o comando: tirai a pedra, você deixa tirar as pedras ou você reivindica dizendo que não resolve mais? Vou fazer uma pergunta mais dura, mais severa. Quando você ouve falar que alguém da sua família, seja o esposo, a esposa, um filho, o pai, a mãe, um irmão, um parente, um colega no trabalho, que para você já cheira mal, já está morto, perdido no pecado, na ignorância, na estupidez, na corrupção, nas coisas erradas. Quando você ouve falar que há algum sinal de que ele, ela está se abrindo a Deus, como é que você reage? Como Marta dizendo: já cheira mal, esse aí está podre, nem Deus resolve? Como é que você reage? Vou fazer a pergunta ainda de forma mais dolorosa. Como é que você reage quando você reza falando com Jesus e se lembra daqueles que já estão fedendo, cheirando mal na sua família, no seu trabalho, no seu mundo? Estão entendendo a pergunta? A gravidade da pergunta? Ela é atual? Essa pergunta é atual? Sua fé serve para quê diante daqueles que já cheira mal? Você é apenas mais um que reproduz um comportamento de colocar mais pedras para impedir o cheiro mal? Ou você oferece a sua fé para ser perfume de uma fé que perfuma, cura e liberta o que já está apodrecendo na sua vida, na sua casa, na sociedade e no mundo? Quando Marta quer impedir Jesus de tirar a pedra, dizendo: não compensa, o Senhor não chegou na hora certa. O que está por trás é essa presunção. A hora que eu falei para Deus agir, Ele não agiu, então não adianta mais. Às vezes nós reagimos assim. Nós queremos tomar o lugar de Deus, antes, durante e depois. Já cheira mal. Você não precisa ir lá tirar quem cheira mal, mas não fique impedindo e dando palpite para que Deus não o tire do apodrecimento. Amém? Pode ser que você não dê conta de fazer isso pelo seu irmão, pela pessoa na sua família que já cheira mal. Pode ser que você não dê conta. E Jesus vem exatamente porque Ele sabe que você, que eu e nós não damos conta. Ele vem exatamente porque nós não damos conta. Se nós dessemos conta, não precisaríamos dele.
mas não fique intervindo, impedindo que ele haja. Jesus, ao escutar a bronca, a intervenção de Marta, versículo 40, Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? se creres agora, Marta, se creres hoje, Marta, se creres aqui, Marta. Aí Marta e Maria até desaparecem e surge uma realidade nova. Versículo 41, tiraram então uma pedra. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto. Vocês já viram aquela briga dos tradicionalistas católicos que defendem que o padre deve celebrar a missa, que a gente fala de costas para o povo, não é de costas. Na verdade, o padre não celebra a missa de costas para o povo, mas celebra voltado para o Oriente, versus orientem. Porque era assim que o povo do Antigo Testamento rezava, voltado para o nascente. Jesus falou para a samaritana que vai chegar o tempo em que nem em Jerusalém e nem na Samaria se adoraria Deus, mas adoraria Deus em espírito e verdade, lembra? Jesus agora já inaugura essa nova forma de culto. Ele não se volta para o Oriente, mas ele se volta versus Deum, e não versus Orientem. Isso aqui é uma resposta para os tradicionalistas. Ele não se volta para o Oriente, mas se volta para o alto. O sacerdote, ele reza voltado para o alto e não para o Oriente. Por isso que a igreja mudou a liturgia, compreendendo e interpretando assim. Jesus levantou os olhos para o alto, entendendo que Jesus falou para a samaritana: nem aqui, nem em Jerusalém será lugar de culto, mas adorarás o Senhor em espírito e verdade. Ele eleva em espírito e verdade, e olha o conteúdo da reza de Jesus. Versículo 41 ainda. Ele disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Quem domina a língua portuguesa aí me ajuda. O verbo está no pretérito perfeito do indicativo. Indica uma ação concluída no passado. Está vendo que a polêmica de Marta e de Maria é que ele não veio no passado? E Jesus, há um pedido que ele ainda vai fazer, ele usa o verbo no passado. Porque quem tem fé não tem fé que Deus vai agir agora. A pessoa que tem fé, ela tem fé que ela vai enxergar a manifestação de Deus agora, mas ela crê que Deus já agiu, sempre já agiu. Amém? Reage, reage. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia. Eu nem preciso disso, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte, brada a igreja: Lázaro, vem para fora. Espere lá. Tirai a pedra. Mesmo com a intervenção de Marta, tiraram a pedra. Jesus eleva os olhos, dá graças ao Pai. Dá graças ao Pai porque o Pai me ouviste no passado. E diz: Lázaro, vem para fora agora. Vem para fora agora. As consequências desse texto são assim extraordinárias. Lázaro vem para fora, versículo 44. O morto saiu,
atado de mãos e pés com os lençóis mortuários. Espere lá, igreja, vamos ler junto? E o rosto coberto com um pano. Espere lá. E o rosto coberto com um pano. O verbo está no passado. Te dou graça porque me ouviste. O comando que Jesus tem para Marta, Maria, para Lázaro, para mim, para você, é sempre para o agora. Porque nós precisamos nos abrir para a intervenção de Deus agora, sempre agora. Diante da melhor situação ou diante da pior situação ou diante da normose, daquela coisa fria, enfadonha, rotineira. Vem para fora, o morto saiu. E é interessante porque o evangelista continua chamando, mesmo ele saindo, o evangelista continua chamando-o de o morto. O morto saiu, atado, mãos, pés, lençóis mortuários. Oi, crianças, o rosto coberto com um pano, saiu. Lembra domingo passado, o absurdo da fé? O cego é cego de nascença. Jesus cospe, faz lama e passa no olho do cego. Já é cego de nascença e com barro no olho, e Jesus fala, vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou e voltou enxergando. É a primazia do absurdo da fé. A fé é sempre isso. A fé é a ação plena de Deus num absurdo meu. Um cego de nascença com barro no olho andando. Um morto amarrado, atado, com pano no rosto, saindo. Por quê? Porque quando nós nos abrimos para Deus, não há nenhuma situação de limite que sobreponha sobre o comando de Deus em nossa vida. Não há nenhuma realidade de morte, de dor, de apodrecimento, de cheiro mau, de pedra pesada, nenhuma realidade que põe limite em Deus. Nem o pecado, nem a morte, nem o inferno, nem os poderes celestiais, nem as alturas, nem as profundezas, nada nos pode impedir da ação de Deus quando nós permitimos o comando de Deus. Amém, igreja? Reage, reage. Pelo batismo, todos nós um dia recebemos de Jesus falando o nosso nome, dizendo-nos, vem para fora. No dia do seu batismo, Jesus te chamou pelo nome e disse para você, vem para fora da condição de pecador, de fraco, de derrotado, de incrédulo. Vem para fora, sai desse buraco. Pelo batismo, nós já fomos convidados e já saímos. Mas nós precisamos viver sob a força soberana do comando de Cristo. O morto saiu. Ainda no versículo 44. Então Jesus lhes disse, bradem. Desatai-o e deixai-o caminhar. Desatai-o e deixai-o caminhar. Agora não é mais com Jesus, mas é com a comunidade, a igreja. Jesus nos libertou do domínio do pecado. E agora Jesus nos põe na comunidade de fé, a igreja, a comunidade eucarística, a comunidade do lava-pés, para que nós nos ajudemos mutuamente, desatando uns aos outros e deixando uns aos outros caminhar. Isso é fé, isso é igreja. Deus age na sua vida, mas chega uma certa altura que você precisa agir mediante o comando de Deus. Lázaro agiu, mas Deus age na sua vida também, através da comunidade, a igreja que Deus põe na sua vida,
para ela desatar você e deixar você caminhar. Aqui, minha gente, vamos fazer 2 exercícios. Primeiro, coloque no lugar de Lázaro aquelas pessoas que precisam de ajuda. Segundo, coloque você no lugar de Lázaro. Quais são os túmulos que você foi jogada neles? Quais túmulos que você entrou para dentro e está lá com uma pedra te dominando e te impedindo de andar? Quais são os panos mortuários e que até sobre o seu rosto já foram colocados os panos das ideologias que colocaram nos seus olhos e não deixam você caminhar? Você precisa de uma voz dos donos das ideologias para buzinar, dizendo: é por ali, é por aqui, é por ali, é por aqui. As ideologias são exatamente esses panos, esses véus. E Jesus diz que o papel da igreja não é colocar véu ideológico, mas é desatar, tirar os véus, tirar o pano e deixar a pessoa caminhar por conta dela. A igreja só cumpre o seu papel quando ela tira os véus, e não quando ela põe véu para dominar e comandar a pessoa. Você só está de verdade na igreja de Cristo quando a igreja ajuda você a caminhar por sua conta própria, por seus esforços, por sua entrega, por sua decisão de acolher aqueles que Deus pôs no seu caminho para empurrar as pedras que você não dava conta de tirar. Aqueles que Deus pôs no seu caminho para desatar você daquilo que você mesmo não deu conta e não dá conta de desatar. Espero que você já esteja recordando das pessoas que Deus pôs em seu caminho e tantas vezes ajudaram a desatar você. Está se lembrando delas? Se você não é capaz de se recordar delas, te falta ainda muita cura. Muita cura. Você precisa se colocar no lugar de Lázaro, precisa ouvir a voz de Jesus para você, mas precisa permitir escutar a voz de Jesus dando comando para os outros: tira a pedra, vem para fora, desatai e deixai-o caminhar. Este evangelho é para dizer para nós que nós só somos livres de verdade se a gente tem liberdade para escutar Deus e caminhar sobre a voz de Deus, mas para receber as ajudas que nós precisamos de pessoas que Ele põe no nosso caminho para nos ajudar. Sozinho não damos conta nunca. Amém? Amém? Precisamos de ajuda. Mas este evangelho é também para as pessoas que você ajuda. Você precisa olhar para elas, você precisa ajudar a desatá-las, você precisa deixar que elas caminhem por conta delas. Enquanto elas não estiverem caminhando por conta delas, a sua ajuda não é a ajuda que Cristo mandou você dar. Só é a ajuda de Cristo se você ajuda a pessoa e ela tem autonomia para caminhar por conta própria. Nós ficaríamos meses aqui se dessemos a voz, o microfone, para muitos de vocês que estão no mundo do trabalho, da política, da economia, da sociedade, para entender a tragédia de uma sociedade, de um país organizado como o nosso, em que a gente não desata as pessoas e não deixa as pessoas caminhar. Quando a gente transforma as igrejas, as religiões, a política, tudo a serviço de sistemas de domínio que fazem verdadeiras faixas mortuárias
que enrolam as pessoas e põem as pessoas recebendo ajuda, mas sentada, amarrada e atrofiada, quietinha, só levanta no dia de votar. Mais nada. Isso existe? Nós não só criamos uma família ou uma igreja, mas nós demos conta de criar uma sociedade de uma multidão de pessoas atadas, amarradas, recebendo ajuda, mas que continuam amarradas e que não caminham, porque elas foram domesticadas pelas ideologias, que elas nasceram para receber ajuda, mas continuar amarradas. Estão entendendo, gente? Vocês do mundo do trabalho, do empreendimento, se levar esse evangelho às últimas consequências, darão conta de decidir o futuro desse Brasil, de uma multidão. Aquela frase tão poderosa da primeira leitura: assim diz o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir as sepulturas e conduzir-vos para uma terra, para vocês trabalharem, produzirem, construírem a casa de vocês, produzirem o necessário para vocês, mas eu vou abrir a sepultura e vocês vão caminhar por conta de vocês. Esse é o sonho de Deus, esse é o projeto de Deus. Os sumos sacerdotes, assim que escutam este evangelho, se você chegar em casa, abrir o evangelho, aqui termina no versículo 45, dizendo assim, vamos ler? Então, vai igreja, leia junto, igreja. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Imediatamente no versículo 46, que não está aí no seu texto, diz assim: então os sumos sacerdotes decidiram matar Jesus. E lá no capítulo 12, no versículo 10, diz assim: decidiram matar Jesus e matar também Lázaro. Lázaro vai ser morto, porque foi ressuscitado por Jesus. Como a samaritana, depois que você encontra Jesus, muda a sentença de morte. Lázaro morreu por causa da enfermidade, agora ele vai morrer porque é discípulo de Jesus, porque escuta Jesus. Morrer para nós não é problema. Para nós que cremos, morrer não é problema. O problema é viver mal e achando que vivendo mal está vivendo do jeito que Deus quer. Esse é o problema nosso. Amém? Incline a sua cabeça. De dentro do seu túmulo, você sabe, e talvez até não saiba qual é o seu túmulo. Incline a sua cabeça e peça a Jesus a graça de você escutar a voz dele. De dentro do túmulo e dos panos de morte que te envolvem, as pedras que te oprimem, na morte que te domina. Escute Jesus chamando você pelo nome, dizendo: vem para fora. Escute Jesus dando o comando para tantas pessoas que convivem com você: desatai-a e deixai-o caminhar. E diga a Jesus que você vai aceitar sim, obedecer a palavra dele e aceitar a ajuda dos outros, para você ser liberto, e ser instrumento dele para transformar o mundo, esse país, a sua família, num lugar de pessoas libertas, desatadas, que caminham livres por conta própria. Fale com Jesus, escute Jesus.